Boa tarde, amigos. Estamos começando a Visão Crítica desta segunda-feira. Como toda semana, estamos aqui falando para o Vale do Jauru, Vale do Guaporé, 6 emissoras que compõem a rede Centro-Oeste de comunicação aqui na região sudoeste de Mato Grosso. Pontes Lacerda está vivendo um início de ano assim, bastante promissor, apesar de todas as dificuldades, apesar dos problemas enfrentados tanto na área econômica, né, no município, com a redução do número de empregos, mas o otimismo não deve deixar de lado aí os empresários e a população aqui de Pontes Lacerda. A ponto de que nós hoje estamos convidando para participar do nosso programa o deputado Vanclay Carvalho, que já nesse primeiro ano, nesse primeiro mês em que ele assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, já tem algumas novidades, algum fruto já de trabalho e até mesmo de pressão política que ele tem executado e como vocês podem ter já assistiram no jornal Centro-Oeste, né, através de uma pressão política, através de uma audiência feita com o governador Pedro Taques, tanto o deputado Vanclay Carvalho quanto o deputado federal Ezequiel Fonseca, ambos estiveram junto com o secretário de Saúde e conseguiram pressionar, fazer com que o Estado, pelo menos, diminuísse em muito a dívida que tinha com a Santa Casa através de um convênio para o atendimento na área da saúde para os municípios aqui da região. Com ele também está conosco o diretor da Santa Casa, o Vanderlei Nascimento, o Delei da Droga Líder. E a gente, antes de conversar com os nossos 2 entrevistados de hoje, nós vamos mostrar um fato que aconteceu durante essa semana de extrema importância que simboliza claramente a força que a população tem quando ela resolve se organizar. Essa semana, a população de Porto Esperidião resolveu dar um basta aos desmandos que, segundo eles, segundo a sociedade, está acontecendo no município, naquele município lá de Porto Esperidião. Aconteceram algumas coisas na área da saúde, uma dificuldade lá entre um jovem que estava acidentado e que o município não tinha ambulância, a ambulância não tinha gasolina, não podia abastecer, não tinha dinheiro para abastecer a gasolina, o posto de gasolina cortou o convênio que tinha com a prefeitura por falta de pagamento e, para azar, conseguiram uma ambulância lá de Glória do Oeste e a ambulância também faltou gasolina no meio do caminho da estrada e o jovem acabou falecendo na estrada antes de chegar para receber o atendimento. Foi a gota d'água para que a população dissesse para o prefeito o que ela gostaria que o prefeito fizesse naquele momento. Vamos ver a matéria, vocês vão ver o quanto que é interessante a força do povo. Uma cidade decide se organizar e cobrar das autoridades providências contra os desmandos, desvios de verbas e falta de gestão municipal, a começar pelo comércio, que voluntariamente fechou as portas, pelos estudantes que decidiram se unir ao restante da população e saem às ruas para protestar e mostrar o que eles querem. Cantando o hino do município, a marcha de protesto começou, com faixas onde demonstravam toda a revolta e manifestavam a indignação de um povo que, de tanto sofrer pela ausência da ação do poder público, saiu às ruas. À medida que a passeata ia circulando pela cidade, mais cidadãos aderiam ao movimento. Até chegar na sede do fórum, a população entregou um documento dizendo o porquê do protesto. Mas eles tinham ainda um encontro marcado e precisavam dar um recado para o grande responsável por todo aquele protesto. Quando a passeata chegou na prefeitura, vejam quem estava esperando. Ele, o prefeito municipal. E era para ele a mensagem. E ela foi dada ao vivo, a cores e com todas as letras. Esse é um dos grandes exemplos do que a sociedade pode fazer, mostrar sua força, sua indignação, de uma forma ordeira e civilizada, mas firme, mostrando que o povo sabe a força que tem, basta saber usá-la. Parece não ser no Brasil.
como vocês veem, né, um município pequeno, como Porto Esperidião, mas olha a força que o povo tem quando quer, né? Deu a mensagem para o prefeito, né? Para o prefeito pessoalmente dizendo que não quer mais o prefeito naquela cidade, pedindo para ele caia fora, né? E aqui a gente tem comentado, inclusive nós comentamos no site, esse movimento dos caminhoneiros, esse movimento fora Dilma, esse movimento que está acontecendo no Brasil inteiro e que deve acontecer agora dia 15 de março, né? Vocês podem perceber que, ao contrário de Porto Esperidião, que é uma cidadezinha muito pequena, mas os municípios que estão fazendo pressão são os municípios desenvolvidos, são os municípios que estão acostumados a brigar, que sabem exigir, sabem correr atrás, né? Hoje, quem está envolvido nesse município? Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas, Rondonópolis, né? E aí a gente vê assim, a região leste do Mato Grosso, né? Ninguém fala nada. A região oeste do Mato Grosso, ninguém fala absolutamente nada. Aqui em Ponta Lacerda, né, convenhamos, aqui me parece que está tudo normal, está tudo bem, né? Parece que o diesel não subiu aqui, parece que o dinheiro do frete não subiu, parece que as conquistas salariais, né, conseguidas até agora, parece que não foram, não atingiram os lacerdenses, os que estão em questão de desemprego aí, parece que também não atingiu, quer dizer... o povo cordato demais, passivo demais, pacífico demais, né, acaba tendo sempre essa dificuldade. Porque a gente sabe que nessa área política, né, tem que haver pressão, né? A pressão popular é que vai fazer realmente o que é a prioridade e o que não é a prioridade para o político. Até porque não é nem por questão difícil de imaginar, não. É que os recursos são poucos. Né, os recursos que o Estado tem são poucos. E a despesa que o Estado tem, a parte de investimento é muito grande, a necessidade de investimento é muito grande. Então, se não houver pressão, quem não pressionar muito, vai ficando para trás, né? Com isso, eu quero cumprimentar meus dois visitantes hoje do programa aqui. Nós não vamos entrevistar, nós vamos bater um papo aqui, né? E também agradecer a participação de todos. Boa tarde, deputado Vanclay. Desculpe começar o programa exatamente numa questão de pressão política na história, mas sim, faz sentido, né? Boa tarde, Vieira. Boa tarde, todo o Vale do Guaporé, o Vale do Jauru. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, Delei. Dizer que essa pressão política, nós temos que nos organizar, a exemplo, igual você colocou, municípios de Sorriso, Sinop, Rondonópolis, estão se organizando e pressionando, né? Talvez o porquê que hoje, a nível de Estado, eles são os municípios mais desenvolvidos. Porque justamente eles se organizam e brigam por eles, e brigam pela região, né? Então, eles estão certinho em se organizar e ir para cima. Eu tenho lá na Assembleia, no Governo do Estado, durante esse pouco tempo que eu estou em Cuiabá, eu também tenho percebido isso também lá no Palácio Paiaguás. Quando essa turma, vamos dizer assim, vai lá para Cuiabá, eles vão muito bem organizados, eles vão para cima mesmo. Eles vão cobrar, eles vão reivindicar, eles ficam no pé, e eles fazem isso de maneira sempre organizada e realmente fazendo pressão, né? Igual você colocou, Vieira, para o político, para o governador, para quem está no executivo, e nós, enquanto deputado que representa a população e cobra também, estabelece as prioridades. E as prioridades, se nós formos para cima, a gente consegue fazer com que nós sejamos prioridade. Se a gente ficar quieto aqui, ele vai atender quem? Quem está lá no pé dele gritando, né? Quem está lá no pé dele gritando e reivindicando. Então, eu acredito que nós aqui, dessa região nossa aqui, nós temos que nos organizar, né? Como, vamos dizer assim, a gente já tem falado muito sobre essas questões, e a gente também fazer as cobranças em todos os segmentos que a gente vê que nós temos que avançar e que depende do governo do Estado. Então, eu acho válida, importantíssima essas manifestações, porque o povo paga o imposto, porque nós pagamos impostos, e esses impostos têm que voltar em benefício da população, que é um direito nosso. E os impostos, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Então eu vejo que a nossa região, nós temos que sim, né, nos organizar mais para poder cobrar o que é de direito nosso. Tá certo. Bom, um exemplo disso, deputado, e Delei, foi aconteceu numa reunião que o senhor teve junto com o deputado Ezequiel Fonseca, com o secretário de Saúde, né, onde foi fazer uma pressão lá para que o governo tomasse uma providência com relação aos valores atrasados do convênio aqui, mesmo sabendo
que o governador Pedro Táxi falou que nesses 100 dias agora aí, ele estava organizando a casa, mexendo a casa, seria até plausível que de repente continuasse atrasando, né, os repasses para a Santa Casa, até porque ele está arrumando a casa, está tentando colocar a casa em ordem. Né? Nesse primeiro momento, o presidente da Santa Casa Delei, que logo após vai estar comentando sobre o assunto aqui, ele cobrou a gente, né? Falou assim, olha, está atrasado dezembro, janeiro está atrasado, né? E eu, juntamente com o deputado estadual, doutor Leonardo, que é aqui da região também, e o deputado federal Ezequiel, a gente, por várias vezes, fizemos essa cobrança junto ao secretário de Saúde, onde ele havia nos garantido que iria fazer o pagamento de dezembro, antes do carnaval, e que até no final agora do mês de fevereiro, ele iria regularizar também o mês de janeiro. Agora, o fevereiro é pago agora no mês de março. Então, ele falou que essas duas parcelas ele iria regularizar e os restos a pagar que existe do governo passado, que são restos e também do que tinha que ser pago também em janeiro e dezembro, que não foi pago também, nós vamos ter uma agenda com o secretário para poder estar discutindo para poder ser feito esse repasse. Então, se nós, às vezes, se o presidente da Santa Casa aqui, o diretor, também não tivéssemos passado para nós, cobrado a gente retransmitiu essa cobrança para o secretário e já resolveu, pelo menos a princípio, esses atrasos que havia na Santa Casa, na sua parcialidade, não na totalidade. E a expectativa nossa, o compromisso nosso, o que a gente quer é que o governo regularize, pagando certinho todo mês o que tem que ser pago para a Santa Casa. E, a médio prazo, pensando futuramente, nós vamos estar trabalhando, montando uma agenda positiva aí, para poder nós, além da questão da regularidade, nós avançarmos na questão da saúde aqui, não só de Pontes da Cerda, mas a nível de região, dos municípios circunvizinhos. Valeu a pressão, Delei. Boa tarde. Valeu. Desde o início que você falou, Vieira, e eu tenho refletido muito nesse final de semana, esse período latente que o brasileiro vive, né? Isso inclusive dando ideias, né? Pelo WhatsApp eu sei que você deu algumas ideias. Né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso e a forma, eu como cidadão me sinto um pouco covarde. Nesse sentido de você ver determinadas regiões fazendo o movimento e outros dormindo, né, em berço esplêndido, ou a gente vê isso na questão do município, como nós vimos no Porto Esperidião, aqui também não é diferente, porque nós perdemos a percepção do que é progresso, nós estamos perdendo isso. Vamos levar para a Praça Miguel Gajardoni, né, que é uma grande discussão que está fazendo agora, nós perdemos essa percepção do que é uma praça bonita, né? Nós perdemos a percepção do que é ter um lazer de você levar a família. E nós temos visto os caminhoneiros, como que se inverteu o papel do país, caminhoneiro sendo preso por fazer protesto legítimo, enquanto o governo que rouba ou que deixa roubar não vai para a cadeia. Então, pai de família que leva a mulher para frente dos caminhões e no final acaba saindo algemado, preso, humilhado, apanha, e a polícia tem feito o trabalho, mas há de questionar tudo isso. Mas eu acho que cada brasileiro tem que dar um pouquinho. Eu já propus, através de um grupo que eu faço parte da Associação Comercial, já fui presidente, me perturba muito isso, é uma coisa que fica me cutucando direto, se não estava na hora de a gente fazer um movimento. Eu propus o fechamento das empresas pelo menos 1 hora do dia, deputado. Uma forma de você solidarizar com quem está na rua. Lá em Rondonópolis eu vi uma coisa bacana que está acontecendo, que as pessoas estão levando comida e água para os caminhoneiros que estão ao longo da estrada. Quer dizer, a cidade entendeu que eles estão fazendo um papel legal e legítimo e que também eles precisam do suporte, porque senão eles desmoronam. Eu propus isso em grupo e vou levar isso oficial para presidente da Associação Comercial, para que a gente, numa data determinada, ou no dia 15/3, a gente feche o comércio por 1 hora, todos, e nós fazemos um movimento aqui em Pontes da Cerda, porque as coisas não estão bonitas do jeito que tem pintado. E agradecer o Vanclay pelo convite, da gente vir discutir um assunto tão importante nesse momento, que é a questão da Santa Casa, a questão dos repasses. E o Vanclay, como nas suas campanhas, juntamente com o Ezequiel, já foi possível, Vieira. Nós recebemos R$890 mil, quase, né, chegando cerca de R$1 milhão de dinheiros a receber que nós tínhamos ao longo dos anos com a Secretaria de Estado. Isso é possível pagar profissionais que até então
não quer vir fazer o serviço enquanto não recebe, e nós já temos proposta diante de o que o deputado tem apresentado através da audiência pública, através de ir no secretário, de falar com o governador e da gente buscar uma saída, assim, a melhor possível que a gente tem para aquela instituição. Hoje, se o governo pagar em dia, Vieira e o deputado já sabe disso, só se ele fizer a obrigação dele, pagar no dia certinho, a Santa Casa consegue o equilíbrio financeiro atual. Para trás, não. Isso é uma outra coisa que nós vamos discutir. Mas só do governo fazer o papel dele, quer de pagar, nós vamos aí buscar o equilíbrio que é possível trazer outros profissionais junto. Tá certo. Deputado, junto com na esteira dessa situação da Santa Casa, o senhor já propôs na Assembleia, já foi aprovado, inclusive, uma audiência pública que vai acontecer aqui em Pontes Lacerda, no dia 17 de março? De abril. 17 de abril, Isso. Sobre a ampliação da saúde aqui na nossa região, tornando realmente, assim, de fato, um polo, Pontes Lacerda como polo regional de saúde. Isso. A ideia, no caso, é a gente começar essa discussão. Na verdade, essa audiência pública, a proposta é que a gente comece... Na verdade, essa discussão, na verdade, ela já vem há muito tempo, entendeu? Ela já vem há muito tempo sendo discutida já, sendo trabalhada, sendo conversada. Então, meu intuito, como agora, a nível regional, a nível estadual, eu entrei no jogo agora como deputado, então agora que eu vou estar dando a minha contribuição efetiva, né, nessa discussão e nesse trabalho. Porque nós temos que fazer o seguinte, Vieira, a exemplo do que nós conversamos aqui no início do programa, nós não podemos chegar para o governador e falar, olha, a saúde pública de Pontes Lacerda. Nós temos que chegar e falar a saúde pública que é do município de Pontes Lacerda, de Vila Bela, de Conquista, Nova Lacerda, Comodoro, São Domingos, Jauru, Campo de Julho, Sapezal, de toda uma região. De toda uma região, a saúde pública regional. Então, o objetivo, ao invés de irmos apenas nós de Pontes Lacerda lá cobrar, não, nós temos que nos organizarmos para poder ir toda a região, para poder alguns exames, alguns trabalhos que hoje é feito no município de Cáceres, que possa ser feito aqui. E Cáceres também, eu tive conversando com o Mário, que é o diretor do Hospital de Cáceres, e esse também tem interesse que isso aconteça até para poder desafogar o Hospital Regional de Cáceres. Hoje, Cáceres não está conseguindo atender toda a demanda da região. E com isso, deixa de atender também com qualidade o município de Cáceres também. Então, eles têm interesse também de nos ajudar nessa discussão. Então, como é que eu posso dizer? Então, o objetivo é a gente nos organizar a nível de região, provocar isso para que toda a região possa falar a mesma língua e dessa maneira a gente ter uma agenda positiva para poder a gente cobrar a mesma coisa. Aí o Delay tem todo o conhecimento técnico, a equipe dele, para poder nos orientar e falar, olha, nós podemos ir por esse caminho. Aí nós vamos padronizar o discurso e ir para cima do governador, porque é compromisso dele e nós vamos cobrar esse compromisso por parte dele. Foi promessa de campanha, né, Delay? Isso. Promessa de campanha. Né? Até porque, veja que o pessoal de Campos de Julho, não sei se Sapezal ainda já está aqui, mas Campos de Julho eu sei que faz parte do consórcio aqui. Campos de Julho, esse caso mais complexo, tem que andar 470 quilômetros, quase 500 quilômetros para Comodoro anda 1.000 Comodoro anda 1.000 entre ir e voltar. Entre ir e voltar. Campos de Julho é 1.140. Né? Então, realmente, são coisas que o tipo, a especificidade do estado, né, da região, exige um tratamento diferenciado. E se nós não nos organizarmos, a gente, igual eu falo, regularizar já é um grande avanço, como diz o Delay. Regularizar é um grande avanço. Mas nós não podemos ficar só nisso. Né? Porque eu tenho lá, esse pouco tempo que eu tenho ficado lá juntamente com a Assembleia em Cuiabá, eu tenho visto justamente outras regiões se organizando e elas vão para cima do governador, assim, de maneira organizada, fazendo as reivindicações. E a partir do momento que isso acontece, o governador começa a colocar como prioridade. Por exemplo, vou colocar um exemplo. Uma coisa que é prioridade a nível de região é a questão das rodovias estaduais que vai do Caixa, Jauru, Curvelândia, aquela região toda ali, né, que é uma prioridade da região. Juntamente com o Ezequiel do Dr. Leonardo, nós fomos ver essa semana na secretaria, não tinha nenhuma previsão de nada para poder começar a fazer esse ano, e nem tapa-buraco não estava previsto. Né? Por mais que naquele momento a gente já tinha cobrado já. Mas o porquê? Porque outras regiões do estado já foram em comitivas lá, fazendo essas cobranças,
e acabou o governo, às vezes, no primeiro momento, meio que deixando... Direcionando os recursos para lá. Isso, entendeu? Então, ou seja, a gente tem que nos organizar, exemplo do que essas outras regiões estão fazendo, para poder a gente cobrar o que é de direito nosso. E a fronteira nossa é uma região que tem um potencial muito grande, e nós temos que trabalhar para poder a gente minimizar esses problemas que, na área da saúde e de outras áreas que nós temos aí, para poder a gente buscar aí um caminho a seguir aí. Tá certo. Bom, eu preciso para o intervalo comercial, deputado, mas só que depois do intervalo a gente vai comentar sobre a questão da Santa Casa, quais são os benefícios que a Santa Casa vai ter agora de curto prazo, que pode apresentar para Pontes Lacerda, né, com relação a essa regularização, né, a hora que estiver regularizado ou estiver pagando em dia agora, esquecendo o que você falou para trás, que é outra história, né? Uhum. Mas o que isso de concreto de benefício pode trazer para Pontes Lacerda? E também mais algumas ações que estão na agenda do deputado nesse primeiro mês de mandato. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta conversando com o deputado Vanderlei Carvalho e com o diretor da Santa Casa, Vanderlei Nascimento, o delay da Droga Líder. Né? De lá. Esse jabá nós vamos ter que conversar depois aqui. Né? Mas, Delei, a gente espera, isso vai acontecer, a regularização aí, em definitivo, dos repasses mensais aí desse convênio da Santa Casa com o governo do Estado. Com isso, o que de melhoria a curto prazo pode acontecer para Pontes Lacerda? Olha, eu gostaria que vocês e quem está assistindo nesse momento fizessem uma linha de raciocínio do que é que está para acontecer nesse momento, né? E a gente tem o dever de fazer isso, depois que assumiu esse novo governo, através do deputado Vanderlei, nós tivemos no mês de fevereiro 4 pagamentos de 414 mil, um de 30 mil, um de 445 mil, que somando só no mês de fevereiro, de atraso, dá 890 mil reais. É muito dinheiro. A Santa Casa está nadando em dinheiro? Não. Porque ao longo que o governo vem atrasando, os profissionais médicos também, eles se negaram a trabalhar. É o anestesista que foi embora, é o cirurgião que foi embora, é a ortopedia que parou, e a gente fica na urgência e emergência. Com isso, é possível a gente dar a garantia para o profissional vir. O médico anestesista chegou em Pontes de Lacerda com a família dele, já está morando aqui. Na terça-feira passada, no sábado agora, nós acertamos com o cirurgião de Cáceres, Dr. Orestes, que vem com a família dele morar em Pontes de Lacerda. Nós, através do deputado Leonardo, com o Vanderlei e o Ezequiel, de que o governo vai cumprir a agenda de pagamento e que nós vamos buscar o incremento disso. No sábado também nós tivemos uma reunião com o Dr. Rodrigo, da cidade de Vilhena, que vem montar aqui um centro de imagem com ressonância, com tomografia, com ultrassonografia, que é um investimento, Vieira, e o deputado já sabe, que até o prédio ele vai construir dentro da instituição, porque tecnicamente tem uma construção para ser feita. Isso é um investimento de mais de R$1 milhão e ele está pronto para investir. O que é que ele precisa? A garantia que ele venha trabalhar em Pontes de Lacerda e que o governo do estado, o município e os municípios cumpre o serviço dele, porque não dá para um profissional fazer um investimento desse e não ter o cliente que vai para Cáceres. Perfeitamente. É muito fácil, e o deputado já entendeu isso na reunião de amanhã, que nós temos com o secretário de Saúde do Estado, a gente alocar no contrato da Santa Casa os exames que são feitos na região de Cáceres, vai trocar 6 por meia dúzia. Qual é a demanda de ressonância magnética para a região de Pontes e Lacerda, que compreende esses municípios? É sem ressonância. Você tira de Cáceres, aloca em Pontes e Lacerda, porque nós temos o profissional. Você tira a tomografia, você tira a imagem, como você disse, se precisar ser transferido, porque nós somos média, baixa complexidade. Se for uma alta complexidade e tiver que ir para Cáceres, mas já foi com os exames, diagnosticado, definido. Atrás de um profissional, Dr. Rodrigo, do centro de imagem, nós já temos o interesse que venha para cá o médico vascular para fazer cirurgias que aí ele já consegue
diagnosticar problemas através dessa ressonância, através da tomografia, e nós temos cardiologista também para fazer a cardiologia. Nós estamos fazendo... A pergunta que você faz é tudo, Vieira. Esse simples movimento do pagamento e da busca de alocação de mais recursos para Ponta Lacerda, automaticamente os profissionais vêm para cá. Eles têm a segurança de que vão receber e de que tem o cliente para fazer isso. Então, mas a Santa Casa demora a funcionar, porque o governo do Estado, esse governo Silval Barbosa que fez, ele massacrou, embora ele tinha o contrato que ajudava muito o hospital, mas ele não teve a decência de pagar em dia. Então, você ficar devendo para o médico 3, 4 meses é muito difícil, não faz medicina dessa forma. Então, fazendo tudo isso, amanhã nós temos uma reunião às 14 horas, que o deputado marcou com o secretário. Nós vamos levar a nossa demanda, o município já mandou a demanda, e uma vez que é só alocar e tirar da região de Castro, os profissionais vão estar aqui, é perfeitamente e é cabível a gente fazer isso. A audiência pública que o deputado também já marcou para o dia 17 de abril, e eu gostaria de parabenizá-lo, porque essa regionalização precisa ser discutida com o hospital. Porque o hospital é representado pela classe, né, pela maçonaria, pelo Rotary, pelos LAIO, pelos dentistas, pelo sindicato rural. Isso precisa ser discutido qual é a melhor forma disso. O sindicato rural, por exemplo, está investindo 140 mil para a reforma lá da área das enfermarias. Então, o hospital está caminhando através da sociedade. E agora, a gente tem que parabenizar você, Vanclay, e eu gostaria de fazer isso. O Vanclay está fazendo um papel de não mais um cobrador de elite junto ao governo do Estado. Ele está indo lá, eu tenho presenciado isso, e com Ezequiel, dessa cobrança, e também o fato de o governo corresponder com isso. E aí deixa a gente bastante feliz que aí, de uma vez por todas, nós vamos ter uma saúde de qualidade aqui. Isso, deputado, tem a ver com a mudança de postura na área política, porque até a legislação passada, o que a gente vê é o seguinte: é deputado do governo. Não, você vota comigo, acabou o problema. Aí entra a parte do cobrador só, né? O cobrador, cobrador. Vou cobrar lá na história. Quando o peso de um voto de um deputado lá na Assembleia, com relação ao governo, é de fundamental importância. Eu vejo o seguinte, Vieira, o trabalho que foi feito no passado, eu não quero aqui colocar em pauta, discutir, porque cada liderança política, cada governo deu a sua contribuição no seu tempo, né? Com relação ao governo Pedro Taques. O governo Pedro Taques, ele tem se mostrado o seguinte: qual que é a prioridade do Pedro Taques? É organizar o estado de Mato Grosso. Qual que era a prioridade do governo passado? Era a Copa do Mundo, né? Então, o olhar do governo passado era outro, né? Então, o olhar do Pedro Taques é justamente isso, é organizar o que estava bagunçado. E na campanha, quando ele percorreu ele esteve aqui, nessa mesa aqui, né, o governador, né? Então, ele tem conhecimento de todos esses problemas. Então, eu vejo o seguinte, que o governo Pedro Taques, ele tem tido uma postura realmente de comprometimento com o dinheiro público, de comprometimento em cumprir os compromissos que ele havia feito. E também é o seguinte: um governo de fácil acesso. É um governo que não precisa de um deputado para poder ter acesso ao secretário nem acesso a ele, né? Você, o Delay, qualquer cidadão aqui, vamos dizer assim, que precisa, vamos dizer assim, conversar com ele, conseguindo, no caso, a agenda lá, porque às vezes no passado, para poder chegar no governo, tinha que passar por um deputado, né? Então, é um governo que realmente ele está aberto a ouvir, a sentar com as pessoas. Então, é uma nova postura. E a gente espera que esse novo momento, essa nova postura que a gente está vivendo agora, a gente consiga os avanços que nós precisamos de ter aqui no nosso município e na nossa região. Eu preciso dar um depoimento aqui, deputado e Delay. Eu estava em Cuiabá, estava conversando com o deputado na Assembleia lá, quando estava acontecendo a sessão, e nós conversando e eu ouvindo pelo som da Assembleia lá, o depoimento, o pronunciamento do líder do governo, né, o deputado Wilson Santos. E ele dizia naquele momento lá, e que me chamou a atenção, por isso que eu vou falar isso agora aqui, que o governador Pedro Taques
tem o máximo interesse em de que o patrimônio dele, que ele tem agora, seja o mesmo de quando ele saia do governo, né? Isso parece simples, mas dá uma conotação de sinceridade, de mudança de postura, de conceito do que é política muito grande, né? Porque é comum a gente ver quem entra na política, né? Dali 4 anos está saindo 10 vezes, 15 melhor, adquire um conhecimento, uma expertise muito grande, né? O governador, ele é uma coisa que, com pessoas próximas dele ali, ele é desapegado a coisas materiais. Ele é desapegado a coisas materiais, né? Então, o fato dele realmente, ele é desapegado mesmo de coisas materiais. Então, o fato de realmente ele ser, claro que, vamos dizer assim, nesse contexto que você colocou aí, Exato, né? Nesse contexto aí. Então, esse contexto, essa questão dele aí, com certeza mostra que o objetivo dele é realmente trabalhar para Mato Grosso. E as conversas que ele teve lá com os donos de empreiteiras, com os proprietários das grandes empresas que estão fazendo obra do governo, né? Ele falou, o Wilson Santos comentou exatamente assim, ó. Ele disse que ele está fazendo os mesmos passos que é o normal. Quer dizer, ganha a licitação, né? Volta lá, vai lá falar com o governador, para o governador ter uma reunião com os empreiteiros, né? Para que o governador mostre a disposição do que ele realmente está querendo lá, né? E ele falou assim, até há pouco tempo atrás, nessas reuniões, o que se discutia lá era nada de republicano. Era coisas inconfessáveis ali nessa hora que hoje acaba estourando. Você fica sabendo coisas de reuniões que aconteceram há 6, 8 anos atrás, você fica sabendo agora, né? Então, e ele já falou claramente assim, ó, a reunião lá era aberta, inclusive quem quisesse participar, participava, porque ele estava pedindo que um empenho para que as coisas fossem feitas dentro daquilo que estava acordado. É outro tipo de política. Sim, a gente espera que seja uma nova era também. A gente sabe que fácil não vai ser, porque realmente o Estado está muito sucateado, é um Estado rico, e a gente não pode admitir, Vieira e Delei, que um Estado rico igual Mato Grosso não consiga cuidar de 3 milhões de pessoas. É muita pouca gente para um Estado rico igual Mato Grosso cuidar, né? É a população de uma capital de outro estado aí, né? Então é um estado muito rico para cuidar de apenas 3 milhões de pessoas. Nós temos condições aí, do final de 4 anos aí, nessa toada desse trabalho, de realmente conseguir avanço significativo. O povo, nós temos que nos organizar, nós temos que participar, mas esse início eu vejo que não vai ser um início fácil para o governo. Nós temos aí já uma pré-pauta para o mês de maio, sobre a questão dos servidores públicos. Hoje, inclusive, são os problemas que nós temos. Por exemplo, temos a questão da Polícia Civil, que onde o governador não cumpriu a lei também, né? São os problemas que nós temos que enfrentar também, que os escrivães entraram em greve e retornaram agora. São pautas que ele está enfrentando o problema e que nós estamos cobrando como representante legítimo da população para poder fazer cumprir a lei, mas que no mês de maio vai ter um outro problema maior, porque no mês de maio vai ter aumento do Detran, agente prisional, polícia militar, professores, vai ter aumento de vários setores aí, e pelo que ele falou, ele não vai ter caixa para poder estar cumprindo esses acordos. Tá certo. Deputado, faça um balanço das suas atividades agora, nesse primeiro mês de mandato. Esse primeiro mês a gente está trabalhando muito ainda na organização e no planejamento. Nós estamos formando a equipe, não formamos a equipe toda, e fizemos, Vieira, como você foi noticiado também já aqui no jornal, todo mundo que for trabalhar na equipe nossa assinou um acordo de resultado. Como é exemplo do Poder Executivo, como é exemplo do que já é feito em Minas Gerais, em São Paulo, em outros estados, no Executivo. No Legislativo aqui de Mato Grosso, no Parlamento Estadual, as informações que nós tivemos lá é o primeiro deputado na história que fez isso. A equipe nossa assinou um acordo de resultado. Todos têm a sua missão e a sua atribuição e as suas metas a poder atingir. Se não cumprir, infelizmente não serve. Porque eu fiz um acordo de resultado com a população. Se eu não cumprir esse acordo, daqui 4 anos estou fora. Não é nada mais justo do que você dividir isso com a sua equipe. A equipe, já sabendo das suas atribuições, do seu trabalho, porque hoje não cabe mais espaço na política daquela pessoa, eu ajudei, eu tenho a obrigação de trabalhar com você. Não, você tem que ser bom numa coisa. Tem que ser bom pelo menos numa coisa para poder ajudar a sociedade. Se não for bom numa coisa, não serve, né? Porque você recebe dinheiro público, você recebe um dinheiro do povo. E nesse início de trabalho,
juntamente em parceria, que igual eu falei, eu quero ser um parceiro para estar discutindo os problemas da região. Nós fizemos uma reunião com o setor privado do turismo da região oeste do estado de Mato Grosso. Semana passada uma reunião no município de Indiavaí, na pousada Rio das Luzes, e agora foi no Barreiro, na semana passada agora, para o setor se organizar através de uma associação para poder nós vendermos a nossa região. Nós temos muito potencial turístico que temos que transformar em produto. Exemplo, temos a maior cachoeira de Mato Grosso, aqui em Vila Bela, a do Jatobá, né? Então ali tem que ser um produto que tem que ser vendido. Nós temos aqui o ponto mais alto de Mato Grosso, que é aqui em Ponce da Serra, a Serra Santa Bárbara. Nós temos aqui cachoeiras, temos, enfim, uma infinidade de atratismo turista aqui que não é explorado. Então, e via associação que tem interesse direto no negócio, por quê? Porque é uma indústria limpa, eles vão se organizar para poder começar a vender pacotes, né, aqui no aeroporto de Cuiabá, em São Paulo, em vários locais aí, para poder começar a fomentar a questão do turismo. Então é uma área que nós estamos trabalhando, estamos dando todas as condições para que isso possa acontecer. Estamos montando na Assembleia uma câmara temática para poder discutir o desenvolvimento econômico de nossa região. Eu tive lá na Assembleia, não tem nenhum estudo pensando a região. O que deve ser investido aqui? Quais são as informações, um balcão de informações, qual que é, por exemplo, o empresário ele tem lá um investimento para poder fazer, quer fazer na nossa região. Ele pergunta, qual que é a melhor área onde eu devo investir? Não tem esse estudo, né? E nem no governo do estado não tem também. Então, nós vamos criar uma câmara temática para poder a gente espera aí que nesse ano a gente consiga terminar esse estudo para que a gente possa ter de maneira planejada e organizada o que deve ser investido, onde deve ser investido, e o Estado vai se comprometer nesse investimento, para que a partir do final desse ano, do ano que vem, nós possamos vender a nossa região com propriedade. Olha, você pode investir isso aqui e a perspectiva sua de lucro é isso, isso e isso, né? Tem município tal que dá condição, município tal dá condição. Você quer investir em tal área? Então você pode fazer isso. Porque nós temos que vender nossa região. E hoje nós temos que ter técnicos para poder nos apresentar esse relatório. E não tem nada disso hoje pronto na Assembleia nem no governo para poder vender isso para o Brasil e para o mundo, né? Então esse é outro trabalho que nós começamos a fazer. Em parceria, tivemos participando do Dia de Campo que teve no município de Mirassol do Oeste, e na oportunidade o Túlio esteve lá, o Túlio da Campo Mix esteve lá, e também o Leonardo, gerente da São José, esteve lá, e vários produtores aqui de Ponce da Serra, e foi feito um dia de campo lá em Mirassol e também foi feito um dia de campo no município de Cáceres. Um dia de campo que é a integração lavoura-pecuária, que nós temos que investir isso em nossa região, em nosso município. E nesse dia de campo lá foi muito importante porque divulgou a região, né? Então, também com o Nilmar Mioto, na posse que ele teve agora no Sindicato Rural, ele também falou da questão de nós também organizarmos um dia de campo aqui em Ponce da Serra, para poder nós mostrarmos o que já está sendo feito aqui. Temos o Luciomar, que faz já a plantação de soja, tem várias fazendas de Ponce da Serra, e em Vila Bela também, e nós temos que vender a nossa região, mostrar, temos terras aqui, se você quiser vir investir aqui, vir arrendar terras aqui, temos condições de fazer essa integração lavoura e pecuária para poder ser uma alternativa e agregar mais ganho à nossa terra. Tá certo. Delei, para concluir, está otimista? Muito otimista, estou bastante feliz, principalmente com a visita do deputado Van Clay. A gente tem visto uma luz no fim do túnel, e eu falo isso para a sociedade, porque no dia a dia a gente tem uma melhora sensível dentro da saúde de Ponce da Serra. E a minha preocupação sempre foi essa, aquele hospital, eu não ganho nada, né, para ser diretor, enfim, mas eu tenho acompanhado e assim, é possível a gente ter saúde de verdade aqui, deputado, e o senhor sabe disso, como também o Vieira sabe, uma vez que a gente dê condições de trabalho para os profissionais, né? É uma instituição hoje que tem mais de 120 funcionários, é uma empresa que tem que ser respeitada pelo valor que emprega, né? A economia que gera. Agora, ela precisa também ser sustentada no sentido que o serviço que a gente venda, ele tem que ser recebido. Nós queremos entregar um serviço que a população precisa, mas também a gente precisa receber pelo aquilo que faz. Eu tenho visto isso com bons olhos, gostaria de agradecer o Van Clay,
pelo convite, pelas discussões. Às vezes ele me liga fora de hora para a gente discutir, para a gente buscar a saída, e isso me deixa bastante feliz. O deputado Leonardo também tem um compromisso com a Santa Casa, tem um compromisso com o Pontes Lacerda. E eu tenho visto, Vieira, uma luz, alguma coisa acontecendo de diferente, no sentido de que as coisas começam a acontecer aqui, e assim, que a população acreditasse, que cobrasse, que caminhasse, que fosse conhecer a demanda, quais os problemas para a gente, no dia 17 de abril, né, deputado, que todo mundo vá para lá para poder entender essa complexidade e o que é tudo isso que nós estamos buscando discutir para o Hospital Vale do Guaporé. Tá certo, obrigado. Deputado, um tempo para suas conclusões. Vieira, eu quero deixar um abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado, Delei, pela oportunidade. Iremos trabalhar muito e dizer à população de Pontes Lacerda, do Vale do Guaporé, do Vale do Jauru, que toda a segunda-feira eu estarei aqui em Pontes Lacerda, Vieira, atendendo às demandas da região, né? Então, toda segunda-feira, o nosso gabinete daqui uns 10 dias já vai estar pronto para poder estar atendendo aqui e dizer que toda segunda-feira eu estarei aqui atendendo. Então, caso a região queira ter alguma agenda com o deputado, não há necessidade de ir a Cuiabá. Se quiser ir, será bem-vindo, mas nós estaremos atendendo no gabinete aqui de Pontes Lacerda. E na sexta-feira, no sábado, nós estaremos percorrendo a região, como fizemos. Nós estivemos sábado agora no município de Comodoro, visitando a região lá, conhecendo, de Conquista, Nova Lacerda. Então estaremos na região na sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira estaremos aqui atendendo para poder nós estarmos próximo da população, para poder a gente, a partir da terça, quarta e quinta, estar cobrando o que o povo pedir para poder a gente fazer. Então, muito obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana. Obrigado, deputado. Nós falamos com o deputado Vanderlei Carvalho, deputado estadual pelo Partido Verde, né, que está conosco, que é nosso representante na Assembleia Legislativa. Falamos com o diretor da Santa Casa, Vanderlei Nascimento, Delei da Droga Líder, que está otimista. Isso é muito bom de saber, né, Delei? Isso é bom mesmo. E obrigado a você ter ficado conosco até esse momento. Espero que nesse período vocês, até o dia 15 de março, reflitam, né? Reflitam e pensem grande, né? Vamos começar a pensar como cidade grande na história, né? Nós somos grandes, as entidades aqui são grandes, são fortes, né? E o povo é um povo forte também, pacífico, às vezes até demais, mas tudo tem hora, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, se mobilizar aí em torno de um país melhor, né? Em torno de uma cidade melhor, em torno de um estado melhor. Obrigado a todos vocês, a gente volta semana que vem. A todos nós, uma bela semana.